Internautas do Brasil e do mundo, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme o horário que vocês estiverem acedendo a este vídeo. Feliz 2014, esse é o programa número 1 do ano e eu trago aqui ao meu lado alguém que vai lembrar muito o Fábio Júnior nos áudios tempos. Mas não é sequer sobrinho dele. Não é o primo do Fiuk. É um dos jornalistas mais comentados e mais ativos daqui de Taubaté, que vai hoje nos falar da sua experiência no período conturbado do desgoverno passado e estender um pouco para o presente. O meu amigo Marcos Limão, marido da Maíra, já falei certo, isso mesmo, e pai da Manuela, né? Que devem estar vendo isso. Então, portanto, vocês que são fãs do Fábio Júnior, percam as esperanças que o clone dele está casado. Marcos, quando fiz o protesto contra a impermeabilização da rua em 2007, o prefeito tentou me prender, né? Eu lembro. E foi lá para a delegacia de polícia, um dos secretários dele, um sujeito de cabeça branca, não vou dizer o nome, e que foi lá ver a gente ser preso, né? Eu e o Wilson Lobo. E nós não fomos presos, nós tomamos um chá de cadeira ali por 4 horas, que para mim era uma coisa horrível, né? Fiquei sem alimentação, o Wilson também. A esposa do Wilson estava lá preocupada com ele, com a saúde dele. E depois, quando a Polícia Federal baixou aí e foram prender o Peixoto, eu tinha tempo até de subir o morro e ir lá ver, mas eu não fui ver. Não fui porque eu achei que eu não queria tomar atitude igual. Nada deles. Apesar de que eu não tinha nada de ver com essa prisão, porque eu não tenho influência na Polícia Federal para dizer, olha, tente prender. Né? Como houve, parece que uma negociação, que aliás que eu vi na rua, negociação de um que tinha sido delegado de polícia falando ao celular para negociar a minha prisão e a do Wilson, e de mais outra pessoa que tivesse. Mas enfim, você teve nesse momento dessa prisão e lá registrou. Como é que foi essa experiência? Porque para um jornalista isso é marcante. Eu fui um dos primeiros a chegar na casa do Roberto Peixoto no dia da Operação Urupês. E chegando lá, a expectativa foi muito grande, porque não tinha nenhuma informação disponível, só sabia que a polícia estava lá e que estava também presente em outros endereços, prefeitura, inclusive em São Paulo, na sede da empresa que fornecia merenda para o município e tudo mais. E com o passar a polícia ficou lá das 6 da manhã até por volta do meio-dia. E conforme o tempo ia se passando, a parte da manhã, ia aglomerando de gente lá na frente, a ponto de interditar a rua. Você não conseguia, num certo momento lá, você não conseguia nem passar de carro. Teve alguns membros do governo, do primeiro escalão do governo do Roberto Peixoto, que foram lá também, mas não ficaram, porque a maioria dos presentes eram a favor da prisão. E as pessoas que eram contra passavam por lá só para ver como é que estava e davam no pé. E o pessoal da imprensa, todo mundo presente. E o que a gente percebeu é que a polícia ficou muito tempo lá e depois eu fui descobrir o que era. Que na realidade a Operação Urupês foi um fracasso. Por que foi um fracasso? Na casa do Roberto Peixoto, a polícia não encontrou nenhuma prova, não encontrou nenhum documento que pudesse fechar o inquérito policial. Ou seja, eles não guardariam um laço. Não, provavelmente pode ter havido vazamento de informação. Porque quando a polícia chegou lá, tinha um advogado do prefeito na porta da casa. 6 horas da manhã.
E o que acontece? O inquérito policial da Polícia Federal estava sendo em andamento há 2 anos. E para concluir esse inquérito, só faltava isso, que era a última fase, que era a apreensão de documentos e de outras coisas mais. E por isso que a polícia tomou essa atitude porque tinham outros elementos assim que compunham a investigação. Por exemplo, assim, o chefe de gabinete do Roberto Peixoto tinha sido ameaçado de morte, Fernando Giglio. E quando isso acontece, isso aí dá ensejo para pedir a prisão de quem está sendo investigado. Porque a coação de testemunha, a possibilidade de destruir prova, isso tudo foi argumento que foi usado para a Justiça Federal autorizar a prisão. E por que eles demoraram 6 horas na casa do prefeito? Porque eles não estavam encontrando nada. Reviraram até a caixa de gordura da casa e nem documentos assim de menor importância que a polícia encontra na casa dos investigados não foi encontrado lá. O que indica que houve vazamento de informação. Isso. Isso aí, essa informação que eu estou dizendo aqui agora consta do livro que eu lancei agora em dezembro de 2013 sobre o governo Roberto Peixoto. Esse é o único dado novo do livro. O resto contando a trajetória dos escândalos. Uma coisa que você publicou. Com foco principalmente na área da saúde, que foi onde aconteceram casos de possivelmente corrupção, que ainda não foi confirmado, que ainda não foi julgado pela justiça, mas foram esses casos na área da saúde que ensejaram... Mas a grande suspeita. Foram por causa desses casos que instaurou o inquérito, fez a prisão e houve processo, né? Hoje em dia está em andamento na Justiça Federal. Nessa época, as informações que você podia apurar completavam muito outras informações que a gente apurava, porque, por exemplo, no caso da ONG Transparência, o que foi levantado foi informação da própria prefeitura, do próprio site da prefeitura. A compra dos ovos, né, R$ 75 a caixa de uma dúzia de ovo, isso era dado da prefeitura. Depois a prefeitura teve que dizer que foi erro de digitação. Então as provas existem ali. Agora não existe que eu saiba até agora, uma condenação em última instância. Não tem, porque isso aí vai demorar um pouco. O processo, a investigação da Polícia Federal, que isso aí, a prisão é em 2011, a investigação acabou em 2011. Só virou processo em fevereiro de 2013. Então tem uma burocracia aí. Tem um prazo que é normal da justiça. Ela é um pouco lenta. Isso aí está na primeira instância, está sendo julgado. Mas o que tem de coisa contundente no caso por exemplo, a empresa Acerte, que ela foi constituída no ano eleitoral, e o primeiro serviço que ela prestou foi para a campanha. Foi para a campanha de reeleição do Roberto Peixoto. E depois da campanha, ela foi contratada 2 vezes pela prefeitura, uma com licitação e outra sem licitação. E essa empresa foi constituída no escritório de contabilidade ligado ao prefeito, ao Roberto Peixoto. Isso aí é o indício mais forte de que existiria um conluio ali, um esquema de corrupção. Só que isso tudo vai ser julgado ainda pela justiça, não tem nenhuma decisão final. Isso aí pode demorar uns 5 anos, talvez. Olha, essa história de prazo da justiça, tem uma lenda aqui em Taubaté. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu acho que já é falecido, não vale a pena, mas esse sujeito ficou famoso pelo seguinte: ele matou um sujeito, ele fugiu para o Paraguai, passou vários anos no Paraguai com medo de ser procurado e tal, não se procurava por ele procurava por carta, telefone não, que na época a ligação internacional não era uma coisa fácil, ainda mais para o Paraguai, né? E por carta, essas coisas, ficavam procurando saber se procuravam dele, não havia indício, a polícia não procurava, nada contra ele. Ele passou anos no Paraguai. Aí, quando ele achou que as coisas estavam calmas, ele voltou para Taubaté,
viveu 5 anos livre em Taubaté. Um belo dia ele estava jogando futebol ali perto do Colégio Estadão, a polícia veio e o prendeu. Custou caro essa parte do futebol. Não, mas veja, o tempo da justiça brasileira é uma coisa folclórica. Mas no caso aí que a gente está discutindo aqui, existe uma determinação do Ministério Público Federal de acelerar, da Justiça Federal, de acelerar o julgamento envolvendo casos de improbidade administrativa, que é na esfera penal. Né? Certo. E tem outra também história do bisneto ou trisneto de gente que tinha imóveis no Rio de Janeiro, a quando da chegada da família real portuguesa, a ação estava ainda no Tribunal de Desembargadores do Rio de Janeiro na década de 1980. Uma coisa de 1800 até 1980 estava rolando. Eles estavam ainda pedindo indenização do João VI. Diferentemente, viu, Marminho, do que está acontecendo agora com o prefeito Ortiz Júnior. Porque o processo dele é na esfera eleitoral e a justiça eleitoral ela é mais célere, né? Ela é mais rápida e as previsões que se faz aí é de até março, abril ter um julgamento a respeito da cassação dele, que já está em São Paulo esse processo. Se ele for cassado... Ele já voltou, né? Não, são dois processos. Um já foi cassado em Taubaté, agora está em São Paulo. Se ele se mantiver a cassação dele lá, ele recorre fora do cargo já. Ele tem direito a recorrer, mas fora do cargo, ele já é obrigado a sair. E isso aí que está... Eu já escutei isso de vários advogados. É assim que funciona a legislação eleitoral. Né? Você acha que a defesa... Bom... Isso é importante esclarecer, porque eu ouço muito assim, o Roberto Peixoto aprontou pra caramba e ficou 4 anos no cargo, eu não acredito que 8 anos, não acredito que o Júnior vai sair. Tá perigoso sair? Mas o seguinte, eu analisei primeiro a acusação, li a acusação, que eu pude ter acesso, e muito só depois que eu consegui ver a peça da defesa na esfera eleitoral, porque na fazenda, na área civil, criminal, nada vai demorar muito. Nada disso eu vi só na esfera eleitoral. Você acha que a defesa dele foi forte? Eu acho, mas existe um problema no meio do caminho, né? Por mais que a defesa seja forte, existe uma prova material, que é o cheque, né? O cheque que o denunciante emitiu a favor do marqueteiro do prefeito. Isso aí complica a vida. Tanto é que na entrevista coletiva que o prefeito Ortiz Júnior concedeu no dia que ele foi cassado, né? No dia que saiu a notícia da cassação de primeira instância, ele não negou o cheque, só que ele tentou diminuir a importância, dizendo que ele foi cassado por abuso do poder econômico. E nessa entrevista, ele disse que a campanha dele custou um pouco mais de R$1 milhão, e que o cheque de 34 mil não configura abuso do poder econômico. Essa é a interpretação da defesa, a interpretação dele. Ao meu ver, é uma prova material. Eu sei, mas agora com fio de cabelo, impressão digital, se faz toda uma análise forense